Espiritualidade do cotidiano. Hoje eu quero conversar com você sobre o Salmo 6, a jornada da espiritualidade. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Falar sobre Salmos sempre é uma pancada no nosso coração, é como a gente mergulhar nos Salmos, no Evangelho, e a gente nunca emerge da mesma maneira. Quando a gente olha para cada salmo e a gente vai vendo a nossa espiritualidade, a gente vai percebendo o quanto ainda cada um de nós precisa crescer na graça e na virtude de Deus. Hoje eu quero falar sobre o Salmo de número 6, sobre a jornada da espiritualidade. Porque nesse salmo, o salmista Davi, que escreve o Salmo 6, ele vai falar uma sondagem sobre o próprio coração. Ele vai fazer uma sondagem também com relação ao coração de Deus. E ele vai fazer um pedido extremamente importante. Então, primeiramente, ele vai sondando o próprio coração e ele vai dizendo assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? É interessante essa fala aqui do salmista Davi inicialmente, porque ele não esconde de Deus que a alma dele está profundamente abalada, que ele está profundamente debilitado. Hoje nós vivemos muitas vezes uma espiritualidade triunfalista, que você não pode dizer que está mal, que você tem que sempre dar palavras de afirmação. E isso nada mais é do que uma filosofia positivista oriental. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é pensamento positivo, isso é o positivismo. É você falar palavras de afirmação, à medida que você vai falando coisas boas você atrai. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Então, a espiritualidade que o salmista, que Davi aqui coloca, é uma espiritualidade de honestidade. Ele fala assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Ele não tem problemas em dizer para Deus que ele está se sentindo triste, que ele está se sentindo angustiado, que ele está se sentindo amargurado. Ele não tem dificuldade de abrir o coração, escancarar o próprio coração para Deus. Até mesmo porque não tem razão da gente esconder nada de Deus, porque de Deus não se esconde nada. Muitas pessoas não oram, eles rezam à medida que fazem orações repetidas que não tem nenhuma conexão com a realidade do próprio coração, que as palavras que fala não têm conexão com o que se sente de fato no coração. É por isso que muitas pessoas elas até passam bastante tempo orando, mas sem efetividade, porque não é uma jornada de espiritualidade, é apenas uma jornada de religiosidade. Uma religiosidade que o próprio Jesus condena quando ele vai falar sobre oração no Sermão da Montanha. Ele fala assim: olha, essas pessoas que ficam falando, repetindo, falando um monte de palavras aí, e às vezes até palavras bonitas, isso não dá fruto nenhum. Né? Então é por isso que é importante a gente orar, mas orar com a honestidade real da nossa existência, do nosso coração, a gente orar com a profundidade da nossa alma, a gente fazer uma jornada de fato no nosso coração, para que a gente ore de fato, fale de fato com Deus, mostrando e a gente falando realmente com Deus o que de fato está acontecendo, porque senão não faz sentido as nossas orações. Mas também ele vai fazer uma jornada ao coração de Deus. Ele vai dizer assim no verso 4: volta-te, Senhor, e socorra-me, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? É interessante essa questão que Davi coloca nessa argumentação aqui da oração dele, porque ele falando assim: Senhor, se eu morrer, quem vai adorar o Senhor?
né? Senhor, socorra-me por causa da tua graça. Eu sei que o Senhor é gracioso, eu sei que o coração do Senhor é generoso, eu sei que o Senhor é amor. Por isso, Senhor, socorra-me, salva-me. É o clamor do salmista aqui, falando sobre o coração de Deus. Isso é extremamente importante quando a gente vai orando a partir da identidade. Identidade de quem nós somos, que Davi colocou ali, somos necessitados, e falando também com relação à identidade de Deus. Identidade de quem Deus é. Deus é amor, Deus é graça, Deus é generosidade, Deus é aquele quem nos criou e também que recebe o nosso louvor. É por isso que na argumentação de Davi, ele argumenta a respeito da própria redenção, a graça, e argumenta também sobre o propósito da criação, que é a adoração. Mas ele vai falando, fazendo depois um apelo para a restauração. Ele vai falar assim: estou cansado, Senhor, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Olha que terrível. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Aqui ele faz um pedido e ele exclama, né, o que realmente acontece. As noites de insônia que ele estava passando, quando ele está na cama, mas está cansado de tanto gemer, e todas as noites sua cama se enche de lágrimas. Isso é importante, porque isso consola o coração de muita gente que é acometido com depressão, com síndrome do pânico, com dores emocionais, e que muitas vezes não é compreendido no meio da igreja, por exemplo. E a Bíblia aqui ela vai deixar clara que é possível que um homem segundo o coração de Deus seja tomado, né, de temor, seja tomado de tristeza. Ele vai falar de tristezas, os meus olhos se consomem e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então, muitas vezes a gente está triste, angustiado, mas o que acontece é que você vai falar para alguém da igreja, as pessoas dizem assim: não, isso aí, levanta, toma coragem, força. E na realidade o que o salmista está fazendo aqui é dizer para Deus: Deus, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas eu alago a minha cama. E nessa oração ele também está sendo curado. Numa época em que não havia psicólogos, a cura terapêutica, né, da vida era a oração, inclusive. Era você dizer para Deus, falar com Deus, dizer a Deus os seus problemas. Então eram orações terapêuticas. Por isso que muitas vezes algumas orações de hoje traz mais peso do que cura, porque as pessoas sempre querem fazer orações de afirmação, oração de triunfo, né, declarando triunfos. E na realidade, oração nada mais é do que você abrir a porta do seu coração e dizer: Deus, eu dependo do Senhor. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou alegre. Deus, eu estou necessitado. Deus, eu careço do Senhor. É você abrir a porta do seu coração e dizer a realidade da sua alma a Deus. E na realidade o que acontece é que na própria oração honesta e sincera você já está sendo curado terapeuticamente. Então por isso que é importante essa questão. E aí ele vai falar sobre a confiança de quem sabe quem é seu Deus. À medida que ele vai falando da sua dor, ele naturalmente vai sendo curado e vai sendo levado para o louvor.
Ele vai dizer no verso 8: afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Aqui entra uma questão de fé importante. Ele estava lá chorando, né, lamentando, mas agora ele fala assim: olha, o Senhor me ouviu, o Senhor ouve a minha oração. Aí o verso 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante cobertos de vergonha. Deus é a sua esperança, meu irmão, minha irmã, e é nele que nós colocamos toda a nossa confiança. Não esqueça disso. Deus é a nossa salvação. Deus é por nós. É por isso que a gente pode orar para Ele, dizer a Deus todas as coisas que estão no nosso coração. Deus não se ofende. E a gente terminar a nossa oração com louvor, com uma palavra de confiança em quem Deus é. É por isso que nas nossas orações, e o que o salmista tem demonstrado e mostrado para a gente, é como que a gente sai da dor e vai para o louvor. Se você observar todos os salmos que a gente está falando aqui, mostrando, o salmista começa com uma dificuldade, um problema, uma dor, ele vai falando a Deus, à medida que ele vai falando, ele vai sendo curado, e no final ele vai terminar com uma palavra de confiança e de esperança, porque é isso que acontece diante da presença de Deus. À medida que a gente se coloca de joelhos na presença do Senhor, à medida que a gente se humilha diante da graça e do poder de Deus, a gente abre o nosso coração e diz quão dependente nós somos. O próprio Deus vai sendo a nossa cura. Deus vai curando a nossa alma, Deus vai tratando as nossas feridas e Deus vai nos reerguendo para a vida. É somente pela graça e pela presença de Deus que de fato nós somos bem-aventurados e nós somos curados. Confie no Senhor, creia no Senhor, fale com o seu Deus, porque Ele te ama. Ele reveste os lírios do campo, ele alimenta as aves do céu, ele também vai cuidar de você. Você vale muito mais que os lírios e que as aves. Você é precioso e preciosa para Deus. Por isso, fale com Ele, não tenha medo de falar daquilo que de fato está no seu coração, dobre seus joelhos, lamente, faça salmos de lamento na presença dele, e à medida que você vai falando honestamente com ele, diante do altar dele, ele mesmo vai te reerguendo, vai te curando e vai restaurando a sua vida. Que Deus abençoe. Minha oração por mim e por você é que possamos desenvolver uma jornada de espiritualidade para dentro do nosso coração, mas também para o coração de Deus. E nessa relação do nosso coração com o coração de Deus, nós encontrarmos cura, porque Deus é a nossa cura. Deus é quem sara a nossa alma. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.